Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito atual que tem causado tanto sofrimento a tantas pessoas, inclusive católicos, cristãos, pessoas de fé, de esperança. A depressão, algo horrível que tem se alastrado como uma praga, como uma epidemia também aí em nosso meio. Todo mundo sabe que a depressão ela é um dos grandes males que vivemos hoje. Então, muito provavelmente você conhece alguém que pode até ser você mesmo, né? Que já teve ou tem depressão. Então, sabemos o quanto o assunto é importante e o quanto a igreja tem se preocupado em ajudar as pessoas na superação dessa doença. Quantas pessoas, né, eu mesmo tenho atendido e conversado, orientado. O fato é que uma pessoa ser católica ou religiosa não modifica os limites que ela possui, né? Pois o ser humano é formado não somente pelo espiritual, ele tem uma totalidade, ele é corpo, ele é alma, ele é psicológico, ele é físico. Então, por isso sim, né? Por isso está sim, né, sujeita às doenças físicas e mentais, como depressão e ansiedade, como qualquer pessoa. A gente vê que ninguém escapa. Temos aí histórias de sacerdotes, né, cristãos muito próximos de Deus, com intimidade do Senhor, inclusive santos, que eu vou falar hoje aqui, que passaram por essas questões, por depressão. Então, acreditar que Deus pode me curar é necessário, sim. Eu tenho que acreditar nisso. Porém, é preciso saber que a inteligência humana é um dom e foi concedido pelo Senhor para ser instrumento da divina providência em nosso ordinário, em nosso cotidiano. Então, negligenciar tratamentos médicos na expectativa de que Deus realize milagres pode ser pode ser que não seja uma atitude tão inteligente, né? E, inclusive, a depender da situação, chega a ser pecado, pois estaríamos, de certo modo, colocando Deus numa posição injusta e atentando contra a nossa própria vida. Então, depressão, muitas vezes, pode ter um aspecto psicológico. Assim, é importante fazer um check-up, né, de um médico, geralmente, sei lá, procurar um psiquiatra, já é um bom ponto de partida para resolver a situação. Às vezes procurar um psicólogo, né, necessário. Então vocês têm que procurar um perito nessa área. Depressão constante e grave não é algo a quem devemos nos resignar ou administrar sozinhos. Não, sozinho é difícil, ninguém consegue. Em geral é necessária ajuda profissional, depois que os médicos descartam a causa física ou química. Então, se você se encontra nessa situação de depressão e ansiedade, continue ou procure, né, a melhor alternativa terapêutica para a sua condição e peça que Deus conduza cada passo, cada decisão e que Ele devolva a você a experiência de extrair o verdadeiro sentido da vida, inclusive nos momentos de sofrimento e dor. Tem o Salmo 87, que eu gostaria de rezar com você, e o Salmo 37. Vamos rezar juntos, né? O Salmo diz o seguinte, Salmo de Davi: Senhor meu Deus, de dia clamo a vós, e de noite vos dirijo o meu lamento. Chega até vós a minha prece, inclinai vossos ouvidos à minha súplica. Minha alma está saturada de males, e próxima da região dos mortos a minha vida. Já sou contado entre os que descem à tumba, tal qual um homem válido e sem forças. Meu leito se encontra entre os cadáveres, como os dos mortos que jazem no sepulcro, dos quais vós já não vos lembrais e não vos causam mais cuidados. Vós me lançastes em profunda fossa, nas trevas de um abismo. Sobre mim pesa a vossa indignação. Vós me oprimis com o peso das vossas ondas. Afastastes de mim os meus amigos.
objeto de horror me tornastes para eles. Estou aprisionado, sem poder sair. Meus olhos se consomem de aflição. Todos os dias eu clamo para vós, Senhor. Estendo para vós as minhas mãos. Será que fareis milagres pelos mortos? Ressurgirão eles para vos louvar? Acaso vossa bondade é exaltada no sepulcro, ou vossa fidelidade na região dos mortos? Serão nas trevas manifestadas as vossas maravilhas, e vossa bondade na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, vos rogo, desde a aurora, a vós se eleva a minha prece. Por que, Senhor, repelis a minha alma? Por que me ocultais a vossa face? Sou miserável, e desde jovem agonizo. O peso de vossos castigos me abateu. Sobre mim tombaram vossas iras. Vossos temores me aniquilaram. Circundam-me como vagas que se renovam sempre, e todas juntas me assaltam. Afastastes de mim, amigo e companheiro. Só as trevas me fazem companhia. Veja esse salmo, como ele é profundo, é uma prece, uma oração a Deus de uma alma muito aflita, que provavelmente estava sofrendo com depressão. Então o Salmo 37, versículo 8 a 10 também reza assim: estou abatido, extremamente recurvado, todo dia ando cheio de tristeza. Inteiramente inflamados os meus rins, não há parte sã em minha carne. Ao extremo enfraquecido e ao quebrado, agitado o coração, lanço gritos lancinantes. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos, e meu gemido não vos é oculto. Palpita-me o coração, abandonam minhas forças, e me falta a própria luz dos olhos. Amigos e companheiros fogem de minha chaga, e meus parentes permanecem longe. Então, é assim que muitas vezes as pessoas se sentem em relação a uma depressão. A dor, a angústia, a solidão, uma tristeza profunda que invade o coração da pessoa. E como eu repito aqui, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não é sinal de falta de fé, não é ausência de Deus, mas é uma condição humana, né? É uma condição humana. Claro que a fé vai te ajudar a se reerguer, a se levantar dessa situação. Por isso é importante rezar, é importante voltar-se para Deus, conversar com o Senhor, entregar-se inteiramente a Ele, para que essa agitação, essa turbulência toda passe. Confiar em Deus. Além de tudo, ter essa grande confiança de que Deus te ama, de que você é amado por Deus. Quando nós confiamos que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, nossa, isso nos dá uma paz muito grande, uma paz interior. Diminui muito o nosso sofrimento, a ponto às vezes de sumir os problemas, esses problemas. Claro que surgirão outros, virão outras ondas, outras tempestades, mas nós estaremos bastante fortes depois de passarmos por uma tempestade dessa. Sairemos mais fortes e as outras então se tornarão mais suaves. Então é preciso, nesse momento de depressão, rezar, procurar a Deus, procurar os amigos, procurar as pessoas próximas, que possam nos ajudar, conversar com um bom sacerdote que nos oriente, que nos ajude, ir à missa, participar de um grupo, talvez de oração, de estudo da Bíblia, mas ter um momento de entrega, de doação. A fé nos ajuda. Mas também tem que procurar um médico, como eu disse, e procurar um psicólogo, um perito na área que possa te ajudar nesse sentido. Às vezes pode ser que esteja acontecendo, muitas situações podem estar acontecendo com você, inclusive uma falta de sentido, pode ser uma crise existencial, uma falta de sentido em relação à vida, falta de perspectiva em relação ao seu futuro, à vida. Então, busca esse sentido, busca criar um sentido profundo em seu coração. Pede a Deus, pede ao Espírito Santo que ilumine a sua alma e que desperte essa busca de sentido para que você não desanime,
mas para que você possa continuar firme na caminhada. Eu vou dar algumas dicas simples que podem ajudar, né, você a se livrar, né, um pouco nesse momento de dificuldade, né, possa te aliviar um pouco, possa te ajudar um pouco. Leve em consideração que os seguintes conselhos não substituem uma terapia, nem são de aplicação universal. Se forem úteis para você, então aproveite bem. Primeira coisa, uma dica importante: cuide das suas rotinas. É importante isso. Sono, dormir bem, né? É importante ter um período bom de sono, né? A vigília, alimentação, se alimentar bem, o exercício. Caminhar, por exemplo, é um excelente primeiro passo. Comece a caminhar. Em geral, começar a apropriar-se da sua vida faz bem, iniciando pelas condutas de autocuidado. Uma vez, conversando com um sacerdote, e um padre amigo, meu diretor espiritual, e ele me dizia que às vezes a gente pode orientar as pessoas de procurar tomar um banho de sol também, né? Olhar um pouquinho mais, fechar os olhos, olhar na direção do sol, claro, naquele momento que o sol está mais tranquilo, né? E deixar que ilumine nosso rosto, aquilo vai nos dando mais, sabe? Aquele banho de sol vai nos dando mais vida, vai nos dando uma energia grande. Então saia, eu aconselho, olhe um pouco a natureza, né? Saia para ver um pouco das árvores, né? Da natureza, sentir um pouco, tirar a sandália para o lugar onde tem grama e colocar os pés, sentir que você está vivo, né? Outro ponto importante tenha foco no presente, porque o passado não pode ser mudado e o futuro não existe. Se a pessoa fica olhando para as dificuldades anteriores, ela se frustra. E se pensa no que está por vir, se angustia. Não existe mais o passado. O futuro ainda não existe. Nós só temos o dia de hoje, né? O presente. Isso, claro, devemos aprender com o passado, para que não possamos repetir no dia de hoje nem no futuro. Devemos adquirir experiência, mas não ficar preso a algo que já passou. Se tem que se perdoar, se perdoe. Perdoe as pessoas que também te fizeram mal. Não deixe que isso seja veneno para o seu coração, porque isso causa também tristeza. Suga as tuas energias, as tuas alegrias. Então, não se angustie. Como dizia Santa Teresinha, nós só temos o dia de hoje para amar a Deus, para servir a Deus. A nossa vida, ela dizia, é um breve instante. Então temos que viver bem o momento presente. Outro ponto, comece dando um passo de cada vez. Não pretenda solucionar todos os problemas em uma só tarde, porque novamente a angústia vai surgir ao ver uma lista tão grande de pendências. Então dá uma angústia quando você puxa aquela lista e vê que tem tantas coisas ainda que você precisa mudar e modificar. Você não vai saber por onde começar, né? E vai querer fazer tudo ao mesmo tempo. E isso não ajuda. Uma coisa de cada vez. Se fixa num ponto e aí tenta solucionar essas coisas. Outro ponto, procure ser útil. Uma pessoa, mesmo com depressão, pode prestar um serviço aos outros ou a si mesmo. Essa experiência de ajudar a diminuir a dor do outro, ou de ajudá-lo a ser feliz, é algo que cura. Porque, entre outras coisas, induz a pessoa a deixar de olhar o tempo todo para si mesma, para os próprios problemas, caindo na autocompaixão. Então, tira o olhar de você mesmo, né? Às vezes a gente está com excesso de nós mesmos. Ninguém me ama, ninguém me quer, como diz aquela música, né? Ninguém me chama de meu amor, fulano não quer saber mais de mim, ninguém aguenta mais. Ficamos aquele lamentação. Então comece a sair de si mesmo, comece a ajudar pessoas que precisam, né? Talvez tudo isso que você está passando seja uma experiência que Deus permitiu para que depois você possa ajudar outras pessoas que estão passando também pelas mesmas dificuldades, né? Outro ponto importante, o apoio espiritual e terapêutico são necessários para deixar o passado para trás, perdoar os outros e perdoar a si mesmo, bem como, né, para construir uma agenda que permita enfrentar o futuro com esperança, olhar mais com esperança, né, para o futuro, com mais
ser mais positivo. Somos às vezes tão negativos, nada presta, nada tá bom, é porque às vezes nós olhamos através do nosso sentimento, do nosso coração. Se não estamos bem, nada vai bem. Então busque olhar com mais esperança. A depressão ela não pode ser curada em um final de semana, mas minha experiência em conversar com outras pessoas, né, ensina que seguir esses conselhos, especialmente esse último agora, né, o apoio espiritual e terapêutico, a pessoa consegue superar essa dificuldade e reencontrar-se com sua vida. Então, procura um pouco, né, a espiritualidade, rezar um pouco, procura rezar jaculatórias, né, meu Senhor e meu Deus, eu te amo, Senhor, tenha piedade de mim, sabe? E rezar um pouco, estar ali com o Senhor, é tão importante esse momento. São Francisco de Sales, um grande santo, ele tem um relevante conselho para quem sofre desta provação. Ele disse: refresque-se com músicas espirituais, que muitas vezes provocaram o demônio a acessar as suas artimanhas, como no caso de Saul, cujo espírito maligno se afastou dele quando Davi tocou sua harpa perante o rei. Também é útil trabalhar ativamente e com toda a variedade possível, de modo a desviar a mente da causa de sua tristeza. Então, 2 conselhos que ele dá aqui, São Francisco de Sales, para quem sofre dessa tristeza tremenda, da depressão, a dor emocional. Ouvir música, músicas espirituais, cântico, escute, cante também, né? Até às vezes música clássica também ajuda muito, né? Mas não essas músicas tristes, depressivas e às vezes que não tem letra nenhuma, mas música boa mesmo, que você possa louvar a Deus, cantar, e músicas que você possa sentir, né? Vibração em você mesmo. Então, e outra coisa, o trabalho, né? A gente às vezes fica só ali naquela mesma coisa, lamentando na cama. Então levanta da sua cama, levanta do sofá, vai fazer alguma coisa, né? Desocupa um pouco a tua cabeça do que está nesse momento aí, lamentando e fazendo, e começa a fazer coisas que ajudem as pessoas e que ajudem você mesmo, tá bom? Isso é muito importante. Então quase todo mundo sofre de uma forma leve de depressão, de tempos em tempos. E nessas situações a experiência de alguns santos pode ajudar a encorajar. Então São João da Cruz, um grande santo carmelita, reconhecido como nada menos que doutor da igreja, descreve essa profunda espécie de crise espiritual na jornada rumo à união com Deus em seu célebre poema, né? Intitulado A Noite Escura da Alma, é do século XVI. Então é fato que Deus permite, e com frequência, a drástica provação da aridez espiritual. Deus permite isso. Muitos santos passaram por essa aridez espiritual. Provavelmente você esteja passando também por ela. Mas é passagem, não é um estado permanente. É a mais completa falta de fervor sensível. A dúvida vem a respeito da existência de Deus, da eternidade. Aí vem a revolta perante a vida, as situações da vida, o desespero diante da tragédia, ou mesmo da rotina, que dias depois de dias, meses depois de meses, se reveste daquela insuportável ausência de sentido. Parece que nada tem sentido, é um marasmo só. Então, se o próprio Cristo, Jesus, experimentou o drama do silêncio do Pai na mais negra de todas as noites, a ponto de Jesus suplicar, né, que afastasse dele aquele cálice durante a sua oração no Jardim das Oliveiras, né? Jesus estava à espera da paixão. Então, por que presumir que Deus fosse poupar-nos de experimentar a dúvida radical? Não que Deus quis essa depressão, não é a depressão em si que Deus quer, e Deus não quer isso. Mas essa noite escura, da ausência, que parece que Deus não está ali, que nós nos angustiamos, Deus às vezes silencia,
mas Ele está ali do nosso lado, nos colocando no colo, é que nós às vezes não enxergamos, mas Deus está ali. Por que imaginar que Ele nos privasse da oportunidade de escolher livre e voluntariamente, abraçar a fé ou rejeitá-la, confiar nele ou refutá-lo, purificar o amor ou mantê-lo morno, frágil, apoiado em incentivos cômodos e débeis? Então, Deus às vezes permite essas coisas. Não sei se você já leu um poema, uma historinha que fala das pegadas na areia, né? Que Jesus, que deu, uma pessoa, aliás, está andando na praia e na areia da praia, né? E de repente ela vai caminhando e sempre ela disse que via duas pegadas na areia, a dela, o par de pegada dela e o par de pegada que era de Jesus. Então ela disse que em todos os momentos viu, mas no momento em que ela mais precisou de Jesus, o que aconteceu? Ela olhou para trás e só viu um par de pegadas de areia. E ela falando com Jesus isso: Senhor, no momento que eu mais precisei, você não estava comigo, eu estava sozinho. Onde tu estava? E o Senhor disse: olha, aquele par de pegadas de areia na areia que você viu eram justamente os meus. O par de pegadas, meu par de pegadas na areia. Naquele momento era eu te carregando no colo. Então Deus nos carrega no colo. A vocação religiosa, ela também não está isenta, né? Um cristão não está isento da provação espiritual. É claro que nem sempre essa provação é propriamente a doença física e psíquica, que hoje conhecemos como depressão. Às vezes realmente é provação mesmo, que Deus tira naquele momento para que todo sentimento, todo gosto, todo sabor pelas coisas de Deus, para que a pessoa possa procurar o Senhor com convicção, não pelo simples sentimento, mas com a convicção do seu coração, com a razão, com o amor, porque o amor não é simplesmente um sentimento. Amar vai muito mais além disso. O sentimento é muito vago, né? Ele vai e volta, vai e volta. Não, a minha convicção, ela independe se eu estou bem ou não. Eu amo a Deus em todos os momentos da minha vida. No entanto, há santos que, pelos sintomas descritos, aquilo que eles escreveram, né, por eles próprios, outros biógrafos, muito provavelmente enfrentaram esse quadro que atualmente é visto como o mal do século, a depressão. Então é possível que um santo, alguém que tem experimentado as maravilhas e riquezas do amor divino, muito mais do que todos nós, tenha se encontrado submerso em um humor melancólico e triste. É possível? Sim, sem sombra de dúvida. Por exemplo, vou citar aqui a história de alguns santos. Isso nos ajuda a ver que nós não estamos em outro planeta, em outro mundo, né? Nos ajuda a perceber que os santos também foram humanos como nós. Tiveram sentimentos e emoções boas e ruins, tiveram tentações, caíram, fraquejaram, porque santidade não é ausência de pecado, mas é busca de Deus, é luta. E aí ele vai se abrindo cada vez mais a Deus e vai vivendo uma vida íntima com o Senhor. Então, Santo Agostinho, por exemplo, do século IV, pois é, Santo Agostinho, ele enfrentou, muito provavelmente, os altos e baixos dos neurotransmissores e a instabilidade psíquica e física que hoje a medicina denomina depressão. Sua mãe, Santa Mônica, acredito que você já saiba toda a história, foi ela que suportou com paciência, né, quase inacreditável, né, de forma inacreditável, a imprevisibilidade do filho brilhante, um homem muito inteligente, mas de temperamento horrível. Era muito forte o temperamento dele. Agostinho procurava com intensa sinceridade a verdade e o sentido da existência. Mas em suas andanças desnorteadas e segundo seus próprios termos, ele a buscava na aparência das coisas criadas, nas volúpias e prazeres dos sentidos, longe de Deus e cada vez mais longe de si mesmo. Procurou, né, em tantos outros lugares, nos prazeres,
a satisfação, o sentido da vida. Eis o que ele, né, olha o que ele escreve. Eis, depois, no momento em que ele se converte, conversando com Deus, ele diz: eis que estavas dentro de mim, mas eu estava fora. E fora te buscava, e nas coisas formosas que criastes, deforme eu me lançava. Ou seja, ele buscava a tudo aquilo que ele buscava, o sentido da vida, ele estava buscando fora de Deus. Ele estava buscando Deus, só que no lugar errado. Estava buscando o Senhor em outros lugares. E agora ele diz: tu estavas dentro de mim e eu estava fora. Às vezes não temos força para buscar a Deus, mas Deus tem. E Deus está em nosso coração, em nossa vida. Fale com Ele também. Converse com Ele. Ele vai declarar isso nas confissões, né? A obra-prima da espiritualidade, não apenas cristã, mas universal, né? Santo Agostinho. Então a teimosia da graça, porém, foi mais irredutível ainda que a dele mesmo. E encontrando canal das orações de sua mãe e na admirável influência do grande bispo Santo Ambrósio, então levou o rebelde, angustiado Agostinho a finalmente se render a Deus e acolher o batismo. A mãe dele rezou tanto por ele, e aí Santo Ambrósio, né, disse: olha, quando ela foi conversar, Santa Mônica foi conversar com Santo Ambrósio sobre o filho, e disse: fique tranquila, Deus, ele vai escutar as tuas preces. Deus está vendo as lágrimas, todas as lágrimas que você tem derramado pelos seus filhos, pelo seu filho. Então, Santo Agostinho, depois da conversão dele, ele se consagrou a Deus e chegou também, né, a ser bispo. Então, depois que a mãe morreu, no entanto, e durante os mais de 40 anos que a isso se seguiram, a sua personalidade poderosa ainda se manifestaria com frequência na propensão à raiva implacável e à depressão severa. Santo Agostinho se levantava desses abismos por meio da oração, do sacrifício e do trabalho. Ocupar-se foi um grande remédio, tanto nas muitas responsabilidades de bispo, quanto nas muitas horas de reflexão, estudo e oração que o transformaram em grande defensor da doutrina da Igreja. Vocês veem que isso continuou presente na vida dele o tempo inteiro, mas ele soube lidar com essa situação, é saber lidar com tudo isso, aprender a viver, né? Outra, uma santa chamada Santa Flor, ou Flora, foi uma religiosa do século XIV, cuja festa comemoramos dia 5 de outubro. Ela teve uma infância normal, mas quando seus pais começaram a buscar marido para ela, se recusou e anunciou que ia dedicar a vida a Deus, entrando no convento. No entanto, essa decisão, tomada num contexto turbulento, desencadeou nela uma fase intensa e prolongada de depressão, que afetou seu comportamento. Lá dentro do convento, né, ela passou por esses momentos. Era uma provação para as outras irmãs conviver com a Santa Flor. Era uma provação mesmo. Então, com a graça de Deus, o tempo e a ajuda de um confessor compreensivo, né, com a ajuda dele, Flor fez grande progresso espiritual, precisamente por causa do desafio da depressão que ela enfrentou com empenho. Se tornou uma grande santa, né, da Igreja. Outro santo, Santo Inácio de Loyola, fundador do Jesuíta, do século XVI. A personalidade poderosa, né, desse grande santo fundador dos jesuítas também era dada a sentimentos de profunda inquietação e sofrimento. O senso de certeza e convicção que ele demonstra em sua, né, autobiografia não vieram com facilidade. Depois de se converter, depois vocês procurem a história de Santo Inácio, uma história muito bonita de conversão. Então, depois de se converter, Inácio teve de lutar
contra um feroz período de escrupulosidade. Era muito escrupuloso. Termo esse que na sese cristã se refere à tentação de sentir-se sempre em grave pecado, por cada mínima falha pessoal no cumprimento de deveres e na vivência das virtudes. Aquele sentimento de culpa. Qualquer coisa que faça, tem um sentimento de culpa e tem um medo dentro de si. Então essa provação veio seguida de uma depressão tão séria que ele chegou a pensar em suicídio. Pois é, Santo Inácio. Deus o retirou do abismo de trevas e sofrimento interior, inspirando-lhe grandes coisas a realizar na vida em nome de Cristo e da sua igreja. O próprio Santo Inácio, ele define como desolação a experiência que enfrentou. Em seus exercícios espirituais, ele fala disso. Um estado de grande inquietação, irritabilidade, desconforto, insegurança quanto a si mesmo e as próprias decisões, dúvidas assustadoras, grande dificuldade de perseverar nas boas intenções. Então, de acordo com Inácio, Deus não causa desolação, mas a permite para nos abalar como pecadores e nos chamar à conversão. Então, a partir da sua experiência, Santo Inácio, ele dá 3 conselhos para reagir à desolação. Primeira, não desistir nem alterar uma boa resolução anterior. Segundo, intensificar a conversa com Deus, a meditação e as boas ações. E terceiro, perseverar com paciência, pois a provação é estritamente limitada por Deus, que dará o alívio no momento oportuno. Então ele descobriu, em suma, que a depressão ela pode ser um grande desafio espiritual e uma ótima oportunidade de crescimento. Então esses conselhos continuam perfeitamente válidos. Mas, claro, hoje é de importância crucial acrescentar um 4º conselho, procurar ajuda médica adequada, psicológica adequada. Outro santo foi um padre também jesuíta, São Noel Chabanel, do século XVII. Ele foi mártir norte-americano, trabalhou entre os índios, com São Charles Garnier. Então, os missionários, no geral, eles desenvolvem grande empatia por aqueles que evangelizam. No entanto, não foi o caso do Padre Noel, não. Ele sofreu. Ele sentia aversão lá, algo que era humano dele, no momento ali, sentiu aversão por aqueles que ele estava evangelizando. E pelos seus costumes, os costumes daquele povo, além de imensa dificuldade para aprender a língua indígena. Então, completamente diferente de qualquer idioma europeu. Sem falar nos brutais desafios que a vida em ambiente quase selvagem envolvia. Então, todo esse conjunto de provações gerou nele um sentimento duradouro de sufocamento espiritual. Como ele respondeu a isso? Fazendo um voto solene de jamais desistir nem abandonar a sua missão. Ele venceu e superou esse sentimento. Ele se dedicou inteiramente àquelas pessoas, aos índios. Acolheu, amou. Porque o amor não é, como eu disse, apenas sentimento de eu não gosto, não vou fazer. Não, eu faço. Era com convicção. E esse voto, ele manteve até o dia do seu martírio, porque foi martirizado e morreu por causa de Jesus Cristo. Um outro santo é Santa Elizabeth Ann Seton. Ela nasceu na cidade de Nova York, em 28 de agosto de 1774. É a primeira santa nascida nos Estados Unidos. Ela sofria com a contínua sensação de solidão e melancolia, tão profunda que ela pensou várias vezes em se matar. Ela teve muitos problemas em sua vida, especialmente relacionados à sua família. Leituras, música e o mar a ajudaram a ser mais alegre. Olha, 3 coisas que ajudou muito ela: as leituras, ler, música e o mar. O mar ajuda muito.
O mar é maravilhoso. Eu pessoalmente gosto muito. É o que me dá muita alegria ver a praia e entrar no mar, tomar um banho, andar na areia ali. É maravilhoso. Não tem tristeza que resista àquela graça toda de Deus ali que é o mar, né? Quando se converteu, a Eucaristia e a caridade passaram a ser a sua grande força diária. Então ela se converteu e a Eucaristia e a caridade passaram a ser sua grande força diária. Então leituras, música, o mar, a Eucaristia e a caridade ajudaram o outro. Isso ajudou também ela a superar toda essa depressão. Um outro santo, que é o padroeiro dos sacerdotes, todos os pares, século XIX, São João Maria Vianney, conhecido como Cura d'Ars. Ele é um dos sacerdotes mais queridos da história da igreja, modelo de pároco, zeloso e de pastor, que superou as muitas e graves limitações intelectuais próprias para guiar as almas com maestria pelo caminho da vida de graça. Apesar de todo o bem que ele fazia, ele não conseguia enxergar a própria relevância diante de Deus. Quanto mais fazia, mais assim ele não sentia que estava fazendo alguma coisa pelo Senhor. E convivia persistentemente com um forte complexo de inutilidade pessoal, sintoma de depressão que o acompanhou durante toda a vida. Nos momentos mais difíceis, ele recorria ao Senhor e, apesar do sofrimento, renovava a determinação de perseverar no seu trabalho com confiança, fé e amor a Deus e ao próximo. Uma outra santa é Santa Teresa Benedita da Cruz, que é Edith Stein, agora do século XX, foi uma santa carmelita descalça. Ela nasceu judia e depois cresceu ateia. Ela sofreu com depressão durante longo período. Chegou a escrever, olha o que ela diz: encontrei-me gradualmente em profundo desespero. Eu não podia atravessar a rua sem querer que um carro me atropelasse e eu não saísse viva dali. Olha que forte isso, né? Depressão profunda, vontade de se matar. Desde antes de se converter, isso foi antes da conversão, né? Desde antes de se converter, principalmente das muitas ocasiões em que foi desprezada e humilhada por ser mulher e de origem judia, Edith Stein, ela sofreu intensamente a depressão. Então, intelectual, ela era filósofa, discípula e assistente de Edmund Rousseau, o fundador da fenomenologia. Ela finalmente encontrou em Deus a verdade que tanto buscava a partir da leitura da obra de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Então abraçou então a graça com tamanha sede que dela arrancava as forças para lidar não apenas com seus dolorosos sofrimentos interiores, mas também com as trevas mortíferas do nazismo. Edith Stein, que adotou no convento carmelita o nome religioso de Teresa Benedita da Cruz, após se converter e se consagrar a Deus radicalmente, foi capaz de perseverar até o martírio, mantendo a lucidez, a fé, a esperança e o amor, inclusive na prisão e na execução a que foi submetida covardemente no campo de concentração de Auschwitz. Então esse final de vida terreno parece particularmente deprimente. E na verdade. No entanto, como tudo nessa vida tem mais do que apenas um lado, ela enfrentou esse cenário extremo com serenidade e paz de espírito, de quem aprendeu a lidar com os altos e baixos da depressão, enxergando além do imediato, do aqui e agora, e abraçando uma vida que não acaba porque é eterna, e que é capaz de brilhar até mesmo nas trevas mais densas da morte num campo de concentração. Uma outra santa é Santa Teresinha do Menino Jesus. Em seus escritos, ela relatava que quando era criança, sofria de uma doença, né, que pelos sintomas se assemelhava ao que hoje conhecemos como depressão, e que ela teria superado graças a Nossa Senhora do Sorriso. Em seus textos,
A Santa Carmelita relatou, no dia 13 de maio de 1883, festa de Pentecostes, do leito virei meu olhar para a imagem de Nossa Senhora e de repente a Santíssima Virgem apareceu-me bonita, tão bonita que nunca vira algo semelhante. Seu rosto exalava uma bondade e uma ternura, inefáveis. Mas o que calou fundo em minha alma foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem. Ela havia perdido a sua mãe, Santa Teresinha. Estava muito triste com tudo isso. E ela então na cama, sofrendo muito,